Cumprimento a todos vocês com a paz de Cristo em nome de Jesus. Eu sou o evangelista Adriano Fábio e eu estou aqui com o canal A Palavra de Vitória. Eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com os seus amigos, dá um joinha, um like aí para você me ajudar no canal. E ouça essa palavra do começo ao fim, Deus vai falar com você. A palavra de Deus para mim e para você ela está aqui no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 6, onde a Bíblia vai nos dizer: Então ele me disse, esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu quero estar meditando com você nesse texto, eu quero estar meditando com você nessa palavra. Meus amados, aqui Deus liberou uma palavra para Zorobabel que não era pela força dele, nem pelo poder dele, mas pelo poder do Espírito Santo. Zorobabel, ele foi ali um príncipe de Judá e governador da província de Judá durante o domínio persa, descendente do rei Davi. Ele é celebrado por liderar o retorno do primeiro grupo de exilados judeus da Babilônia e por liderar a construção do templo de Jerusalém. Zorobabel, seu nome significa nascido na Babilônia, uma vez que nasceu durante o exílio babilônico. Ele é listado na genealogia de Jesus, tanto nos evangelhos de Mateus como nos evangelhos de Lucas. E aqui, meus amados, Deus ele está liberando essa palavra para Zorobabel, que Deus ia mover, e não era pela força dele, não é pela força de meus braços e não é pela força de seus braços, mas é através do poder de Deus, da graça de Deus. Quando você se levanta para lutar com as suas próprias forças, Deus cruza os braços dele. Mas quando você compreende que a sua vitória vem do Senhor, meus amados, Deus entra na causa. Deus faz acontecer. É pelo poder do Espírito dele. Não adianta nós agirmos com as nossas próprias forças. Ali no Salmo 127, versículo 1 e 2, a Bíblia vai dizer que se o Senhor não trabalhar, em vão trabalha o trabalhador. E se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o vigia, em vão vigia o sentinela. Meus amados, nós devemos colocar a nossa esperança e a nossa confiança no Senhor. Confie em Deus. A Bíblia diz ali em João, no capítulo 16, no versículo 7 e 8, que é o Espírito Santo que convencem o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso o apóstolo Paulo ali, quando ele vai falar ali sobre as armas de ataque e as armas de defesa ali em Efésios, ele começa dizendo ali, Efésios 6:10, fortaleça no Senhor e na força do seu poder, porque é através da graça, é através do poder de Deus, é através da direção do Espírito Santo, meus amados, que nós vemos sinais e maravilhas acontecer. A Bíblia diz ali, meus amados, que Pedro ali pregou no primeiro sermão e 3.000 almas foram ganhos para o Senhor, porque ele estava cheio do Espírito Santo. O homem em si mesmo, ele não consegue produzir frutos, mas se você estiver conectado na videira, como Jesus diz ali em João, no capítulo 15, no versículo 5, você vai dar muitos frutos. Jesus diz que sem ele nada nós podemos fazer. Por outro lado, ele diz que nele todas as coisas são possíveis. Tudo é possível ao que crê no Evangelho, ao que crê na palavra de Deus, ao que confia no Senhor. Então vai orar, enche-se do Espírito Santo, busque a presença de Deus, busque a direção de Deus, entra em oração, espera Deus falar com você, se posicione na palavra e vai declarando a palavra, vai declarando que 1.000 vão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não vai ser atingido, porque o Senhor está com você. Declare aí, praga nenhuma vai atingir a minha tenda, vai declarando a palavra e permanece em oração. O mal vai cair por terra. O diabo ele não pode prevalecer contra a tua vida, porque essa batalha já foi ganha há 2.000 anos atrás. Quando Jesus Cristo bradou, ele está consumado, o diabo foi derrotado. Então firme-se na graça, firme-se no poder de Deus. Peça para o Espírito Santo guiar você e direcionar a sua vida. A Bíblia diz ali, meus amados, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26,
que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos capacita. Então, meus amados, nós precisamos da direção dele. Peça para o Espírito Santo capacitar você. Peça para o Espírito de Deus dar o entendimento para você. E grandes coisas fará o Senhor na sua vida. Busque a direção dele. Aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo nunca vai falar nada que seja contrário à palavra de Deus. O inimigo, ele vai falar na tua mente o contrário daquilo que Deus diz. O inimigo vai falar que você não pode, que você não consegue, que nada vai dar certo. Mas Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Se você firmar na palavra, se você for na direção de Deus, meus amados, o seu adversário vai cair por terra. No momento que Davi lutava contra Golias, ele diz para Golias: eu vou contra ti em nome do Senhor. E o Golias caiu por terra. Meus amados, vai em nome do Senhor. E o diabo não vai prevalecer. Jesus diz ali em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Que ele deu a chave, o que você ligar aqui na terra vai ser ligado nos céus. Coloque oração diante do Senhor e o mal vai cair por terra. Persevere na oração. Jesus orava ali a noite inteira. E quando ele saía, meus amados, no dia seguinte ele saía na direção do Espírito. Um dia os discípulos, chamando Jesus para ir para o outro lado, falando que a multidão estava por ali, Jesus disse que não. Jesus foi por outro caminho. E ali, meus amados, coisas extraordinárias aconteceu. Jesus ali encontrou o centurião. Coisas grandes ali aconteceu. O nome de Deus foi glorificado. E Jesus diz ali para o centurião, liberou uma palavra profética e falou para os judeus, ensinando ali que nem Israel ele encontrou tanta fé, porque aquele homem firmou na palavra de Deus. Ele disse ali para Jesus: só basta o Senhor dizer uma palavra e meu criado será curado. E aquele homem, meus amados, saiu ali sobre a palavra de Jesus e pôde ver o milagre. E ali, meus amados, o nome de Deus foi glorificado. Jesus, meus amados, andava na direção certa, porque ele era guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele era direcionado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele crescia ali na graça e no poder do Espírito Santo de Deus. Cresça na graça, cresça no favor, cresça, meus amados, no poder de Deus, através da oração. A chave é a oração. Fale com Deus, ande com o Senhor, tenha comunhão com Ele, conheça Deus de verdade, passe um tempo meditando na palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Quando mais você lê a palavra, mais o Espírito dá vida à palavra. Quando a Bíblia diz ali em 1 Coríntios 4:20, o reino de Deus não consiste somente em palavras, mas em poder, porque, meus amados, o Espírito Santo dá poder à palavra. É o Espírito Santo que faz acontecer. Quando você coloca a sua confiança na palavra, você vai ver acontecer os sinais e maravilhas. Você vai ver o poder de Deus sendo manifesto. Ele diz ali em Marcos 16, a partir do versículo 15, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele vai dizer que os sinais vão seguir os que crerem. No nome dele vão expulsar demônios, no nome dele vão fazer sinais e maravilhas, no nome dele vão falar em novas línguas. Jesus, ele foi tão longe, meus amados, de nos dizer ali em João 14, se nós crêssemos nele, nós íamos fazer as mesmas obras que ele fez e obra ainda maiores. Por quê? Porque o Espírito Santo agora habita em mim, o Espírito Santo agora habita em você. Então haja no poder do Espírito, haja na direção do Espírito Santo, entregue tudo no controle do Espírito Santo. Se você for ler ali Atos dos Apóstolos, você vai ver que inúmeras vezes ali os discípulos eles entram em oração e eles são direcionados pelo Espírito. Muitas vezes o Espírito Santo direcionava Paulo ali para qual cidade ele deveria entrar e pregar o Evangelho. Então ande na direção do Espírito, peça a direção e o Espírito Santo vai mostrar para você o caminho. Se você firmar na palavra e pedir a direção do Espírito, você não vai errar o alvo, porque o Espírito vai direcionar você. Ele diz ali, ele prometeu para os discípulos dele, no momento que vocês ali
forem cheios do Espírito Santo, vocês não precisam se preocupar com o que vão dizer. Naquele momento o Espírito falará por vocês. Se você andar na direção do Espírito, o Espírito vai usar a sua boca. Estevão ali, antes dele ser apedrejado, ele foi tomado pelo poder do Espírito Santo e ninguém podia resistir à sabedoria que vinha da vida daquele homem. Por quê? Porque era o Espírito falando através dos lábios dele. O apóstolo Paulo, ele orava constantemente para que a mensagem fosse liberada com poder. A mensagem é liberada com poder quando ela sai ungida pelo Espírito, quando o Espírito usa os nossos lábios. Isso acontece quando nós entregamos a nossa vida na direção dele. É o que Deus estava falando aqui com Zorobabel. Não é você que vai fazer acontecer, mas é pelo meu Espírito. Se posicione sobre a minha palavra, ande pela fé, ouça a voz do Senhor, aprenda a ouvir a voz de Deus. Você aprende a ouvir a voz de Deus quando você começa a meditar na palavra e pede a direção do Espírito. Quando você for ler as Escrituras, peça para o Espírito Santo ensinar você. Meus amados, reconheça que você precisa dele, você precisa ser guiado dele, ele é o seu ajudador. Ele está esperando você pedir ajuda dele. No momento que você pedir ajuda, aguarde a resposta. Ande, meus amados, na direção. Espere o Espírito falar com você. Não tome as decisões baseado naquilo que você acredita ser correto. Provérbios 14:12, a Bíblia diz que há caminhos que parecem reto aos nossos olhos, mas o final desse caminho nos levará à morte. Mas o Espírito nos conduzirá à vida, ao caminho verdadeiro. Se você for guiado pelo Espírito Santo, como está ali em Gálatas 5:16, de maneira nenhuma você vai satisfazer os desejos da sua carne. Se você for guiado pelo Espírito, você, meus amados, vai viver o sobrenatural de Deus, porque não é por força, não é por violência, mas é pela graça, é pelo poder dele. Quando você compreende que é pela graça, você vai andar na dependência. A graça é o favor. Você vai, meus amados, buscar o favor, vai buscar a direção. Você vai lançar a palavra e você vai firmar, meus amados, nas promessas do Senhor. E você vai compreender que não é por sua força, mas é pelo poder do Espírito. É o Espírito que convence. Então, ore ao Espírito Santo, para que no momento que você liberar a palavra, ela saia revestida com poder, que ela não venha ser liberada vazia, mas que ela venha alcançar o coração e produzir frutos. E você vai ver que o sobrenatural vai acontecer. Em Atos dos Apóstolos, ali você vai ver os discípulos orando, pedindo para Deus testemunhar a palavra com poder, com sinais e maravilhas. E o Espírito concedia, porque eles não firmavam neles mesmos, mas eles compreendiam que o segredo da vitória estava em andar na direção. Agora nós estamos em comunhão com Deus. Nós somos reconciliados através de Jesus Cristo. E nós podemos adorar e glorificar o nome de Deus, porque o Espírito Santo agora está em mim. Ele está em você. Se você recebeu o seu Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, o Espírito Santo está dentro de você. Ande na direção dele. Se você ainda não tomou essa decisão, se arrependa. Reconheça que você precisa de um Salvador. Se arrependa de todo o coração. O Espírito Santo virá sobre a sua vida e peça para ele direcionar você. Quando você acordar pela manhã, peça para o Espírito Santo guiar você durante todo o dia, dar a direção, dar sabedoria, dar livramento. Você vai ver, meus amados, o Espírito Santo abrir o seu entendimento e você vai prosperar nas suas decisões, porque quando você anda na direção do Espírito, não tem como você errar o alvo. Amém? Eu quero orar por vocês. Pai, eu oro por todos que ouviram e receberam essa palavra, que eles venham colocar a confiança em Ti, que eles sejam cheios do Seu Espírito, que eles venham andar, Pai, na Tua direção, Espírito Santo. Toque no coração dos que receberam essa mensagem agora, que eles venham entregar o controle, o domínio, que o Senhor seja, Espírito Santo, o condutor de cada ouvinte, que o Senhor seja o meu condutor, que nós venhamos ser guiados pelo Teu poder, pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua sabedoria. A Tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, mediante o Seu favor e a Sua graça, capacita-nos a operar a partir dessa nova mente. Capacita-nos a andar a partir da Tua sabedoria. Capacita-nos a ser guiados por Ti, para que nós venhamos glorificar o nome de Deus. Amém.